A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu sou o pastor Maico e neste momento nós estaremos dando continuidade ao estudo da revista O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos. Nós estaremos hoje trabalhando com a lição número 11, que tem por título O Juízo Final. Então, que você possa mais uma vez participar conosco. Nós cremos que o Senhor continuará falando poderosamente aos nossos corações, assim como já tem falado em todas as aulas anteriormente. Que você possa continuar ligado conosco e compartilhe com essa pessoa que está aí, algum parente, um amigo, para que participe deste momento juntamente conosco, em nome de Jesus. Nós voltamos daqui a pouco. A paz do Senhor, irmãos. Assim como falamos anteriormente, nós estaremos hoje ministrando a aula número 11, a lição número 11, e falando aqui sobre o juízo final, um tema importante para o nosso conhecimento, para que possamos continuar aí, irmãos, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, conhecendo ainda mais as Escrituras Sagradas. O texto áureo, irmãos, nos diz assim, e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse, o capítulo 20, o versículo 11. Nós vemos, irmãos, que dentro desse texto, nós estaremos tratando também, durante o decorrer desta lição, falando aqui sobre os livros que serão abertos nesse grande dia do juízo do nosso Deus. Nós veremos aqui também, irmãos, quando esse juízo acontecerá. Então, no decorrer da lição, vamos nos aprofundar ainda mais quanto a este tema. A verdade prática nos diz aqui, todos os ímpios terão de prestar conta dos seus atos perante o Supremo Juiz. Então, todos aqueles, irmãos, que não aceitaram ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, onde o autor aqui se refere a ímpios, essas pessoas haverão de prestar contas ao Supremo Juiz. E destaque aqui, irmãos, para a palavra Supremo, quer dizer, é o juiz que está acima de todos os juízes da terra, o Supremo, aquele que tem toda a autoridade, irmãos. E nós vemos que Deus, ele não só tem amor, mas ele é amor. É o que João ele escreve na primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 8. Então, o fato, irmãos, de Jesus estar aí disponibilizando para nós a vida eterna, ao aceitarmos a Ele, nós precisamos valorizar essa questão. Porque aqueles que estão deixando de lado essa questão, estão desprezando esta oportunidade, haverão de prestar contas. E nós vemos, irmãos, que o Senhor, ele é amor, porém, irmãos, ele também é justiça. É muito importante que cada um de nós, irmãos, não venhamos apenas nos abraçar a um dos grandes atributos de Deus, que é o seu amor, mas que possamos também, irmãos, não esquecer de um atributo do nosso Deus, que é a sua justiça. E é sobre essa questão que nós estaremos falando neste momento. Nós vemos, irmãos, que o Senhor, ele haverá de trazer juízo sobre aqueles que o negaram, aqueles que não o receberam ou que em algum momento receberam ao Senhor Jesus, mas que acabaram esfriando na fé e se distanciaram da presença do Senhor. Então, todas essas pessoas, irmãos, haverão de prestar contas no dia desse grande juízo. Nós vemos que o Senhor, irmãos, apesar de amar a todas as pessoas, ele odeia o pecado. Deus não tolera o pecado. E Deus jamais haverá de falhar em sua justiça. No momento ali agora, de tomar uma decisão, de trazer juízo sobre as pessoas, Deus jamais falhou e jamais falhará. A oportunidade está aí disponível para cada um de nós. Nós vemos a leitura bíblica em classe,
que se encontra aqui no Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 18 e o 19, e continua no livro do Apocalipse, o capítulo 20, o versículo 11 até o 15. O texto nos diz assim, ó: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Apocalipse capítulo 20, o versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O versículo 15, irmãos, nos diz assim, ó: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Assim como falamos anteriormente, irmãos, a oportunidade está sendo concedida para que cada um possa, assim, tomar esta grande decisão de receber o Senhor Jesus em sua vida como Salvador, sim, mas também como Senhor. Até porque o Senhor, irmão, só é Salvador na vida daquele que lhe permite ser Senhor da sua vida também. Deixo aqui para a nossa reflexão, irmãos, a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, concernente a esse versículo. Evangelho de Lucas, o capítulo 10, irmãos, vai falar aqui, Jesus vai nos trazer uma lição importantíssima sobre a questão aqui do livro da vida. Olha o que Jesus vai falar aqui, irmãos, no capítulo 10, a partir do versículo 17 até o 20, Jesus diz assim, ó: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, Jesus falando: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E o Senhor continua no versículo 20: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. O Senhor já estava falando, irmãos, ali aos seus discípulos, da importância de termos o nosso nome registrado no livro da vida. E eu e você, irmãos, que já tomamos essa decisão de receber o Senhor em nossa vida, precisamos perseverar a cada dia em buscar e servir ao Senhor, irmãos. E nós podemos fazer diversas obras, podemos trabalhar de diversas maneiras, nos alegrar com a obra que o Senhor tem entregue em nossas mãos para que possamos realizar, mas o Senhor nos diz, irmãos, que a alegria maior é ter a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Eu creio que o nosso está escrito e nós vamos continuar, irmãos, batalhando dia após dia, trabalhando para o Senhor dia após dia, em nome de Jesus Cristo. Então, assim, irmãos, nós seguimos aqui com a introdução, falando aqui sobre o juízo final. A introdução nos diz assim, ó: na lição de hoje, estudaremos a respeito do dia do juízo do Senhor. De acordo com a palavra de Deus, este será um dia de ajuste de contas, onde todos os ímpios estarão perante Deus e terão de responder por seus atos. Então será, irmãos, o autor aqui está comparando este dia do juízo a um acerto de contas. Nós muitas vezes presenciamos o ímpio, tomando tantas decisões, seguindo tantos caminhos tortuosos que levam ele cada vez mais longe, da presença do Senhor. E muitas vezes parece que o ímpio está passando impune diante de tantas decisões. Só que nós aqui, irmãos, precisamos deixar bem claro que nós temos total controle sobre as nossas escolhas. Agora, quanto às consequências das nossas escolhas, não conseguimos controlarmos.
é o que vier, é a lei da semeadura funcionando, irmãos. Então, todos os atos, comportamentos, haverá um acerto de contas. E cada pessoa, irmãos, dará conta de si mesmo diante desse grande juiz. Quem são os ímpios, né, irmãos? É muito importante que nós possamos aqui saber quem são esses ímpios. O ímpio é aquele que pratica, irmão, a impiedade. Ele dá as costas para aquilo que o próprio Deus tem estabelecido como princípio de vida para nós através da sua palavra. São pessoas más, pessoas que muitas vezes têm pensamentos maus, que são única e exclusivamente voltadas para o pecado, voltadas aos seus prazeres próprios. E essas pessoas haverão de comparecer diante desse tribunal. Vamos continuar aqui, irmãos. Deus ama a todos e deseja que toda a humanidade seja salva. Mas para os que não creem, os incrédulos, ele tem uma sentença que já foi declarada por seu Filho. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 18. Deixo bem claro aqui, irmãos, que a vontade do Senhor é salvar a todos, mas Deus haverá de trabalhar com a sua justiça para estar premiando, estar neste momento, levando para morar consigo no céu as pessoas que permaneceram fiéis, as pessoas que receberam ao Senhor Jesus em sua vida e que permaneceram fiéis até a morte. Nós vemos que o próprio Deus, ele expressa o seu amor para cada um de nós através, irmãos, dessa atitude grandiosa de entregar o seu único filho ali para morrer pelos nossos pecados. Irmão, é a maior prova de amor do Senhor para conosco, é entregar o seu único filho. Nós vemos que está escrito em João capítulo 3, o versículo 16, poderia ser até, irmão, se a Bíblia Sagrada tivesse um texto áureo, esse versículo poderia ser o texto áureo, que nos diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha só que maravilha, irmãos, porque a maior explicação, Deus, o maior ser, amou, ou seja, o maior sentimento, ele amou o mundo, o maior ajuntamento de pessoas, de tal maneira, ou seja, irmão, a maior intensidade, de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, Deus amou a todos, e a vontade dele, irmãos, é salvar a humanidade. Só que ele haverá de salvar, haverá de separar para si aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo em sua vida. E assim não vão perecer com toda certeza, mas terão a vida eterna em nome de Jesus Cristo. Então vamos dar continuidade no primeiro tópico. Esse primeiro tópico fala para nós aqui dos eventos que antecedem ao juízo final. O primeiro subtópico nos diz aqui, a última revolta de Satanás. Vamos ver em que momento isso acontecerá, irmãos. Depois de terminado o período do milênio, Satanás será solto para provar os que nasceram durante o milênio e que ainda não tiveram oportunidade de ter a sua fé provada diante das tentações malignas. Ele enganará as nações e elas não se renderão a Cristo. O mesmo fez a multidão que escolheu soltar a Barrabás e condenar a Jesus. Nós temos esse relato no Evangelho de Mateus, o capítulo 27, versículo 17 até o 21. Então, o adversário haverá de ser solto após este período chamado milênio. E ele sendo solto, virá para enganar a diversas pessoas. Será solto ali, irmãos, para enganar as nações. Importante que a gente possa aqui frisar, irmãos, o que é o milênio. Foi falado na última lição. O milênio de paz, um período onde Jesus haverá de governar. E por que, irmãos, será um governo de paz? Primeiro porque o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele em quem jamais foi achado pecado,
né? Nós vemos que o Senhor haverá de governar durante este período, então por isso será um governo perfeito, será um milênio de paz, porque teremos um governo cristocêntrico, teremos um governo onde tudo haverá de convergir para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o próprio adversário estará preso durante esses 1000 anos. Nós vemos que após o término deste período de 1000 anos, haverá essa nova rebelião. O adversário será solto e assim então enganará diversas pessoas. E uma coisa, irmãos, bem curiosa, né? O fato de que as pessoas estavam ali, viram que era um governo perfeito e ainda assim haverão de ser enganados, ainda assim haverão de se dobrar diante do inimigo das nossas almas. E uma coisa, né, irmãos, que fica aí para a nossa reflexão, nós poderíamos pensar, mas para que soltar? Não estava tão bem preso, né? Mas será solto para assim provar, ou melhor dizendo, tentar a essas diversas pessoas e mais uma vez, irmãos, vai ficar ali provado a natureza humana quando não está ali sob controle da própria pessoa, quando não está sob controle da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre haverá, irmãos, a natureza humana sempre haverá de se inclinar diante daquilo que é mal. E mais uma vez, irmãos, falamos sobre a questão da escolha. Qual é o momento de tomar a decisão, de escolher o melhor caminho? Hoje. Ontem não podemos mais fazer nada e amanhã, irmãos, não nos pertence, mas pertence ao Senhor. Então, hoje é o melhor dia para tomar esta decisão de escolher o caminho da vida, seguir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos aqui neste segundo subtópico, falando sobre a prisão eterna de Satanás. Então, após o milênio, ele será solto, haverá ali agora uma última rebelião e aí sim será vencido, derrotado e agora irá para uma prisão eterna. Vamos ver o que o texto está dizendo para nós. A prisão eterna de Satanás. Pela segunda vez, Deus vai mandar seus mensageiros poderosos prender o dragão, a antiga serpente. Está em Apocalipse capítulo 20, o versículo 2. Que estava no abismo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Uma coisa, irmãos, que fica muito claro para nós aqui. O desejo de Satanás para tentarmos enganar as nações, para tentar enganar em nossos dias a muitos de nós. Já sabe que o seu destino está determinado, está sentenciado. Não há mais oportunidade para melhora nenhuma, está condenado ao lago de fogo, a uma prisão eterna e quer enganar as pessoas, quer enganar as nações, porque não quer ir sozinho para este lugar, quer destruir a imagem e semelhança de Deus, quer destruir o homem, o relacionamento do homem para com Deus, e fazendo com que o homem venha se distanciar do Senhor através das propostas, através de oportunidades que muitas vezes parecem bons caminhos aos olhos dos homens, mas são com toda certeza caminhos de morte. Então que possamos permanecer vigilantes, irmãos, diante das situações, diante da vida, para não sermos enganados pelas astutas ciladas que o adversário trama contra a nossa vida. O segundo subtópico, irmãos, fala para nós aqui do juízo final. E o primeiro subtópico nos diz aqui, o que é e quando se dará? Quando será, irmãos, esse juízo final? Vamos ver o que o texto está falando para nós. Será o juízo de Deus sobre os ímpios e suas impiedades em todos os tempos e lugares. Então será o dia do juízo do Senhor, irmãos, sobre todos aqueles que tomaram a decisão de viver longe do Senhor, aqueles que tomaram a decisão de viver de acordo com a sua própria vontade, dando as costas para a palavra de Deus, para os princípios que Ele estabeleceu.
viveram escravizadas pelo pecado. Essas pessoas comparecerão a esse tribunal aí que se estabelecerá após o milênio, após a última revolta de Satanás. Quando isso acontecerá, né, irmãos? Quando é que isso acontecerá? Vamos ver aqui, ó. De acordo com a Bíblia, o juízo final do trono branco ocorrerá logo após a segunda prisão de Satanás, nos eventos finais após o milênio, depois de ter enganado mais uma vez as nações. O adversário não perde e não perderá, irmãos, a oportunidade de poder levar as pessoas ao engano. É por isso que eu e você, irmãos, precisamos permanecer firmados sobre a palavra do Senhor, para não sermos enganados por vãs filosofias, por vãs doutrinas que possam surgir. Muito cuidado, irmãos, com toda versão que muitas vezes aparece por aí, com novas filosofias, uma nova forma de interpretar a Bíblia Sagrada. Irmão, muito cuidado quanto a isso. Não podemos, irmãos, viver um evangelho de conveniência, de poder tomar para nós apenas aquilo, irmãos, que vai trazer proveito para nós, e excluir palavras que muitas vezes vão confrontar a nossa alma e nos levar ao arrependimento. A verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho genuíno, ele precisa continuar, irmãos, dentro do nosso coração. E como é que nós vamos alcançar isso? Meditando, lendo sobre a palavra do Senhor durante a nossa vida, durante o nosso dia. Precisamos estar meditando e permanecendo fiéis aí sobre a palavra do Senhor. Quem será esse juiz, irmãos? Olha o que o segundo subtópico diz para nós. Quem será esse juiz? O Pai é o supremo juiz, porém ele confiou ao seu Filho unigênito, Jesus Cristo, toda a autoridade no céu e na terra. Segundo o pastor Cláudio Onô de Andrade, para assisti-lo no tribunal, Jesus terá ao seu lado a igreja glorificada. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A igreja estando presente ao lado de Jesus, irmãos. Vamos ler essa referência, irmãos, muito importante. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos ver o que o texto vai dizer para nós. No capítulo 6, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 6, nós estaremos fazendo a leitura aqui do versículo 1 até o versículo 5, irmãos, onde nos diz aqui, ó, Paulo censura o litígio entre os irmãos. Vamos ver o que está dizendo esse texto, irmãos. A partir do verso 1, o texto nos diz assim, ó: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Olha só o que Paulo está falando aqui. Está fazendo um alerta para os litígios que estavam acontecendo nessa igreja, entre os crentes que ali haviam. Não estavam conseguindo resolver problemas, né? Não estavam conseguindo resolver diferenças entre eles ali. E Paulo faz uma grande exortação: olha, vocês estão tendo dificuldade para estarem resolvendo as suas diferenças entre vocês. Vocês não sabem que nós haveremos de participar de um grande tribunal muito mais importante do que esse aqui que vocês estão estabelecendo diante de pessoas injustas. E nós podemos refletir quanto a isso, irmãos, falando sobre a dificuldade que muitas vezes as pessoas elas têm de chegar a um consenso. A dificuldade que as pessoas, irmãos, crentes dentro das igrejas,
muitas vezes estão ali com causas, irmãos. Um não fala com o outro, um está brigado com o outro, irmão, conflitos de vaidade. As divisões, as facções começam a partir dessas situações. Irmãos, e nós nunca tivemos tempo para isso, muito pelo contrário, irmãos, nós temos muito trabalho para fazer. O Senhor, Ele conta conosco, graças a Deus, irmãos, não precisamos lutar ou brigar por espaço algum, muito pelo contrário, nós estamos precisando de gente para trabalhar. E todos nós, irmãos, que ouvimos a voz do Senhor e atendemos o seu chamado, o Senhor está interessado, irmãos, em usar a cada um de nós em sua obra. Então, que não venhamos permitir, irmãos, que causas, pequenas situações, ou até mesmo maiores, possamos buscar no Senhor, irmãos, a direção, a orientação do Espírito Santo para resolver as questões que os irmãos possuem entre si. Até porque, irmãos, participaremos de um grande tribunal ao lado do Supremo Juiz. Então pense nisso, irmãos, Vamos buscar todos os dias a maturidade espiritual para vivermos em comunhão, em harmonia com os irmãos da igreja e com as pessoas com quem nós também convivemos. Não perca a sua salvação, irmãos. Não perca aí a sua bênção, a sua vitória, por conta aí de pequenas situações que você poderia estar resolvendo com a direção e a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo faz esse alerta, irmãos. E o autor da revista, ele deixa claro aqui também que a igreja haverá de participar deste grande tribunal. Então, vamos continuar aqui. Jesus, juntamente com a sua igreja, há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Se alguém quer ser livre da condenação eterna, necessita aqui na terra, nos dias em que vivemos, de se arrepender dos seus pecados e entregar-se a Jesus, reconhecendo-o como Salvador e Senhor, porque depois será impossível. Então, mais uma vez, irmãos, nós repetimos, qual é o melhor momento para tomar essa decisão de viver em comunhão com o nosso Deus? Hoje, irmãos, não abra mão da sua salvação. Tem gente abrindo mão da salvação, da vida eterna ao lado do Senhor Jesus, ao lado do nosso Deus, irmãos, por conta de promessas ou de situações que não aconteceram ao seu próprio tempo. E estão abrindo mão de uma promessa muito maior e incomparável, que é o céu de glória, que está preparado para cada um de nós. Então, você tem aí a possibilidade de continuar zelando por esta com grande salvação. Mais embaixo o autor diz assim, irmãos, diante de Jesus todo joelho se dobrará, queiram ou não, se prostrarão diante dele os ditadores, governantes, juízes, juristas, políticos, cientistas, militares de todas as patentes, milionários em sua soberba, arrogância e prepotência, e também os pobres, analfabetos e miseráveis, se não tiverem aceitado a Cristo como Salvador. Irmãos, no que diz respeito à salvação, irmãos, o Senhor não vê a posição social, o Senhor não vê quanto nós temos em nossa conta bancária. Não adianta, irmãos, essa cultura do você sabe com quem você está falando, eu conheço fulano. Irmão, essa cultura não funciona com o nosso Deus. Ele haverá de julgar com justiça a cada pessoa, independente, irmão, de quem essa pessoa foi durante o seu período aqui na terra. O que vai nos garantir salvação para nós é aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e assim perseverar dia após dia em fazer a sua vontade e viver de acordo com os seus princípios estabelecidos através da sua palavra. Então, não podemos nos enganar quanto a essa questão. Mais embaixo, o autor diz aqui, glória a Deus, pois atualmente já temos o privilégio de dobrar os nossos joelhos e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Todo joelho se dobrará, irmãos. Ainda aqueles que não reconheceram durante o seu período, durante a sua vida terrena, não reconheceram, mas haverão de se dobrar
e haverão de reconhecer. Mas nós, irmãos, somos privilegiados de poder dobrar os nossos joelhos, não para se arrepender com tristeza, não para se arrepender ali por uma decisão não tomada, mas nós dobramos o nosso joelho para reverenciar o nome do Senhor, para reconhecer a sua grandeza e o seu poder. O terceiro subtópico aqui, irmãos, diz assim, quem terá de prestar contas ao justo juiz? Nós já vimos aqui quando esse juízo acontecerá, como será esse momento. Agora, quem terá que prestar contas? Vamos ver o que o texto diz para nós. Primeiro, serão julgados todos os que desde Caim amam e praticam a iniquidade. Então, todo aquele que tem um coração iníquo, todo aquele que tem este pecado enraizado em seu coração, a sua mente, o seu coração inclinados para o pecado, para o seu próprio prazer, essas pessoas desde lá de trás, desde o Gênesis, haverão de comparecer diante desse tribunal e serão ali julgadas e condenadas. Também serão julgados todos aqueles que estiverem vivos naquela ocasião do milênio ali, durante aquele período. Irmãos, essas pessoas, elas serão julgadas, prestarão contas pelas suas obras, irmãos, pelos seus comportamentos. Então, não existe nada que passe impune diante do Senhor, irmãos. O tempo hoje, para cada um de nós, para cada vida que está sobre a terra, o tempo hoje, irmão, é um tempo de arrependimento. É a oportunidade que o Senhor está concedendo para que cada vida possa ouvir o evangelho salvífico e se render diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque senão, irmãos, pagarão um alto preço diante deste supremo juiz. Olha o que diz mais embaixo aqui, irmãos. Também vão prestar contas a Deus todos os falsos profetas, os falsos obreiros e os pseudopastores. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Nós falamos aqui sobre os falsos profetas, aqueles que dizem, assim diz o Senhor, sem que Deus tenha falado nada, aqueles que muitas vezes levam o caos através daquilo que estão falando, não tem direção alguma de Deus, e nós falamos em uma aula passada, e eu repito hoje, irmão, toda palavra, toda profecia precisa ter cunho bíblico. O Senhor não vai contrariar a sua palavra através de uma profecia, então muito cuidado, analise a cada situação. Ele fala aqui, irmãos, que vai prestar contas também os falsos obreiros e os pseudopastores. A palavra pseudo aqui fala de falsos, irmãos, os falsos pastores. Nós estamos vendo, irmãos, tanto escândalo nesses últimos dias, nas mais diversas áreas, em várias situações, escândalos aí que eu poderia até citar alguns aqui, mas eu tenho certeza que você está bem ligado aí quanto às situações, e sabe muito bem das coisas que estão acontecendo, que estão se passando. Se torna notícia, irmãos. O nome pastor se torna uma notícia ainda maior e gera um escândalo muito grande. A igreja do Senhor sofre quanto a essa questão. Aqui hoje, irmãos, nós muitas vezes percebemos pessoas que se intitularam pastores. Pessoas que, quando você vai procurar saber, irmãos, nem pelo seminário passaram, e se auto-intitularam pastor, botaram a mão sobre a própria cabeça, se ungiram, eu estou me ungindo neste momento, pastor. E muita gente, às vezes, acaba seguindo a essas pessoas. E nós vemos, irmãos, que tudo isso, toda essa mentira, o engano que é colocado para as pessoas, isso não fica, irmãos, durante muito tempo prevalecendo. E é aí que vem o grande escândalo. E nós, muitas vezes, recebemos muitas críticas por conta dessas situações, por conta de não eram nem ali pastores, mas falsos pastores, porque um pastor verdadeiro não haveria de se envolver em situação nenhuma como essa, como tem acontecido. Mas essas pessoas, irmãos, haverão de prestar contas com toda certeza, haverão de comparecer diante desse supremo juiz, diante desse tribunal, para prestar contas e sofrerem ali com a condenação eterna.
Ali estarão também todos os governantes, magistrados, juízes e políticos que aprovaram leis contra os princípios divinos, leis que perverteram o direito dos pobres, dos órfãos e das viúvas, vivos ou mortos, estes não escaparão do tribunal divino. Ninguém conseguirá, irmãos, escapar do dia do juízo do Senhor. Ali, irmãos, dentro da cultura, como muitas vezes se diz aí, né? O jeitinho brasileiro, irmão, ali não vai ter esse negócio de, na última hora, em cima da hora, eu consegui um escape, né? Irmãos, ninguém escapará deste momento. Então, façamos aquilo que é bom, irmãos, em tempo oportuno, que possamos aí tomar essa decisão a cada dia, irmãos, de fazer a vontade do Senhor. Vamos seguir aqui, irmãos. O tópico 3 nos fala aqui, sobre as bases do juízo final. Nós já estamos chegando ao final, esse já é o último tópico. Vamos ver o que o primeiro subtópico diz aqui para nós. Livros serão abertos. Que livros são esses, hein? No dia do juízo final serão abertos vários livros. Mas que livros são estes? Estes livros aqui, irmãos, né, esse texto se encontra no livro do Apocalipse, o capítulo 20, a partir do versículo 11, nós vemos esse registro. Esses livros ali estão registrados todas as obras, todos os pecados que os ímpios cometeram, aqueles que decidiram viver debaixo ali da égide do pecado. Esses maus comportamentos, essas péssimas condutas estarão relatadas nesse livro. Vamos ver o que Apocalipse, capítulo 20, diz para nós, irmãos, para não ficar aqui em nossas palavras apenas. O capítulo 20 do livro do Apocalipse, a partir do versículo 11, o texto diz assim para nós: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Foi o textuário que nós lemos aqui. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, essas pessoas, irmãos, estavam sendo julgadas ali pelas suas obras. Versículo 13: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então está expresso aqui, irmãos, quanto a esses livros, os comportamentos, as péssimas obras que foram realizadas serão julgadas neste grande dia. E João, ele relata para nós uma outra visão. Havia ali um outro livro. Que livro é esse? O livro da vida. E todo aquele que não foi ali achado escrito neste livro, né, ele foi ali condenado, irmão, à perdição eterna, à condenação eterna, condenados a viver a eternidade afastados do Senhor, longe do Senhor nosso Deus. O autor diz algo muito interessante aqui embaixo, irmãos. Ninguém poderá dizer que foi julgado de maneira injusta, pois tudo estará registrado com precisão. É importante ressaltar que não seremos salvos pelas nossas obras, pois a salvação é unicamente pela fé, pela graça divina, mas as nossas ações evidenciam a nossa conversão. As obras desses injustos serão ali agora mostradas e essas pessoas haverão de pagar um alto preço. É muito importante, irmãos, a gente separar aqui. Existe o tribunal de Cristo, que já foi falado em outras aulas aqui, e nesse tribunal os salvos ali se apresentam para receber o galardão. Olha só que maravilha. Além de alcançarmos a salvação em Cristo Jesus, o Senhor ainda quer nos premiar com algo mais ali pelas nossas obras. E nós podemos dizer uma coisa, irmãos, que o autor aqui deu ênfase também. As obras, elas têm poder para salvar? Não, porque nós sabemos que a salvação ela é pela graça. Graça é um favor imerecido. A graça do Senhor nós recebemos, tomamos posse através da nossa fé em Cristo Jesus. As obras não salvam, mas as obras são frutos na vida daquele que é salvo.
Então nós precisamos continuar aí, irmão, com o nosso barquinho, com os 2 remos, fé e obras. Vamos caminhando juntos, em nome de Jesus. Então, esse é o tribunal de Cristo, logo após ali o arrebatamento da igreja, e este tribunal do juízo final é um tribunal ali, então, que será estabelecido após o período do milênio, após a última rebelião de Satanás e a sua última e definitiva prisão. Então, existem esses 2 tribunais, é bom a gente deixar muito claro. Qual a sentença, irmãos? Tópico 2. A palavra de Deus afirma que todos os que não forem achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo e vão experimentar a segunda morte. Estes estarão eternamente separados de Deus. Essa é a condenação eterna, irmãos. Então, hoje é o tempo e é a oportunidade que nós temos de poder estar cada vez mais próximos do nosso Deus, firmados em sua presença, manter o nosso nome escrito no livro da vida. E se eu estiver falando para alguém aqui, irmãos, que ainda não tomou essa decisão de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem a oportunidade nesse exato momento de poder aí dobrar os seus joelhos e declarar: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Com toda certeza, o Senhor haverá de escrever ali o seu nome no livro da vida. Peça com fé, com sinceridade, com arrependimento pelos seus pecados. O Senhor haverá de ouvir a sua oração e abençoar poderosamente a sua vida. A conclusão diz aqui para nós, irmãos: o dia do juízo de Deus virá para todos. Você está preparado? Essa é uma pergunta, irmãos, para cada um de nós. Ore, leia a palavra de Deus e jamais permita que a carne, o diabo e o mundo venham fazer você pecar e abandonar Jesus Cristo. Neste mundo temos muitas tribulações, mas alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. É o texto que nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 10, o versículo 20. Então, meu irmão, quando as lutas vierem aí para tentar fazer você esfriar na fé, fazer você se distanciar do Senhor, se alegre, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E as demais coisas nessa terra o Senhor haverá de suprir para cada um de nós. Amém, irmãos? Eu espero que você tenha aí aprendido um pouco mais a palavra do Senhor. Tentamos aí ser o mais objetivo, o mais claro possível naquilo que estamos falando para não gerar dúvidas. Então, que o Senhor continue abençoando a cada um dos irmãos, que esta palavra permaneça guardada, firmada, estabelecida em cada coração. Amém? Nós estaremos orando neste momento para finalizar este período de aula. Aleluia. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua fidelidade, pelo período que nós aqui passamos. O Senhor tem nos abençoado poderosamente e nós pedimos ao Senhor: continue fortalecendo o teu povo, Pai. Continue, ó Deus, trazendo entendimento através da tua palavra. Nós sabemos que a vontade tua é que o teu povo possa te conhecer e alcançaremos, ó Pai, ó Deus, esse grande privilégio, alcançaremos esta grande vitória através da tua palavra. Possamos continuar aí firmados sobre esta grande promessa de um dia ir morar no céu. Que o Senhor venha continuar abençoando a cada um de nós, nos concedendo, ó Pai, um dia abençoador em tua presença, em nome de Jesus Cristo. Nós agradecemos a sua participação, que o Senhor continue abençoando poderosamente a sua vida e a vida da sua família, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus.